Pessoal do Futebol Limitado, eu tô aqui de volta para trazer mais uma revista Placar. Dessa vez a revista Placar da Champions League. É a primeira vez que eu adquiro uma revista Placar com um guia da Liga dos Campeões da Europa, né? Enfim, é um formato que gerou ainda muita dúvida. Tá aqui em destaque, inclusive, né? As mudanças no formato do torneio, as fichas de 288 jogadores, os esquemas de jogo e os times base e os perfis dos treinadores. Ainda tem alguns pitacos aqui embaixo, como diz a capa, sobre Liga Europa e Conference League. Eu queria fazer aqui no Futebol Limitado, apesar do YouTube estar me limitando muito aqui, né, e excenciando muitas coisas que eu faço no conteúdo. Ainda estou discutindo com eles o que está acontecendo com o canal, mas enfim, espero em breve estar recuperando o canal com toda a sua força. Fazer um vídeo para discutir sobre o novo formato da Champions League. Como não deu tempo, estaria aqui trazendo a revista, né? Revista que repercute exatamente essa modificação, né? essa nova tentativa da UEFA de fazer a Champions League que a gente tanto gosta e conhece. Então, deixa o like, compartilha com os amigos e simbora. A revista já começa perguntando para os seus leitores: você tem cainofobia? Cainofobia. O que seria cainofobia? Segundo a revista, cainofobia significa o medo de novidades, né? Já então aí falando sobre esse novo formato da Champions League, que, como você bem deve saber, antes eram vários grupos, né? Cada um com 4 clubes, e a partir daí, né, a partir desses 4 clubes, tínhamos 2 classificados para as oitavas, enfim, e 2 eliminados, um não tão eliminado, né, ia para a Liga Europa, o terceiro colocado, e o quarto, sim, não tinha mais calendário da UEFA. Agora mudou, né? Agora nós temos a fase de Liga, que é como se fosse um pontos corridos de Campeonato Brasileiro, né? São vários clubes ali e pontuando, jogando jogos aleatórios, 8 jogos, né, nessa fase de Liga cada clube terá, para determinar os classificados. Os 8 primeiros, né, passam direto, e aí os 8 abaixo disputam ainda o playoff de oitavas de final. E nós temos em destaque aqui, né, a dupla Endrick e Mbappé. Mbappé chegado recentemente ao Real Madrid, e o Endrick, que também chegou ao Real Madrid, né, mais jovem, disputando posição com o craque francês. Aí falando sobre os 70 anos, né, da Copa da UEFA, Liga da UEFA, enfim, vários nomes aí. Já tivemos aqui a definição dos potes, antes mesmo do sorteio, né, o pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, e aqui falando exatamente do último campeonato do Real Madrid, a última na edição passada, e aqui destacando inclusive as outras mudanças de formato, né? Os períodos em que a Champions League teve formatos diferentes. Aqui nós temos o caminho de Munique, tá faltando só eu colocar aqui em dia a segunda rodada que está aqui embaixo, né? A terceira rodada, dia 22 e 23, dias 22 e 23 de outubro. E aqui todo o aparato, né, de oitavas de final. Não colocaram aqui os playoffs, acho que não daria espaço nessa diagramação da revista. Junto aqui de quartas, semi e, claro, a final, a decisão da Champions. E a partir das oitavas o formato é o de sempre, né? Só muda realmente esse formato inicial. O formato de liga, os maiores campeões, em destaque aqui o Real Madrid, inclusive a sua distância, né, já bem grande, bem larga, ao Milan, que é o segundo maior vencedor, com 7, ou seja, o Real Madrid tem mais que o dobro do seu segundo colocado, né, o segundo maior campeão de Champions League. E aqui a curiosidade, nos brasileiros com mais gols. São 43 gols para Neymar, né? Neymar então é o brasileiro com mais gols em UEFA Champions League, perseguido à distância por Kaká com 30. Não perseguido, o Kaká iniciou a carreira, enfim. Futuramente aí temos aí novos figurões aí para
pleitear essa colocação do Neymar, entre eles, inclusive, o Vinícius e o Rodrigo. Aqui em destaque, né, a nova era galáctica do Real Madrid, com aquele mesmo design do Guia do Brasileirão, que eu estou aqui costumeiramente mostrando para vocês, né? Nós temos a imagem aqui, só não temos uma plaquinha sobre favoritismo do tal clube, né? Qual a posição que ele deve ocupar no torneio, mas de resto é a mesma coisa que os dois uniformes, os dois principais uniformes do Real Madrid e a ficha técnica, né? Com o grupo de jogadores, enfim, tudo aqui atualizadinho, vale aí a curiosidade. E Carlo Ancelotti em destaque, treinador do time merengue. Aqui em segundo nós temos o Manchester City, não tem aqui aquela, digamos que aquela colocação de grupos, né? Porque não tem grupo, enfim, são só os times mesmo tendo seu destaque. E aí imagino que a ordem seja mais ou menos a de favoritismo ao título, na opinião da Placar, né? Os clubes que têm mais chance de ganhar o torneio. Aqui nós temos o Manchester City, de Pep Guardiola, e exatamente destacando a última temporada de Guardiola no comando do Citizens. O Bayern de Munique, orgulho ferido, provavelmente o fato de não ter sido campeão na temporada passada, destacando inclusive o Harry Kane, né, o zicado Harry Kane. E aqui também o grupo de Vincent Kompany, que é o técnico do Bayern de Munique, perdeu, né, na última oportunidade, foi derrotado para o Aston Villa por 1-0. Nessa segunda rodada, Paris Saint-Germain, projeto reformulado, destacando aqui o menino Barcola, o time de Luiz Henrique, que arrumou um problema aí com o Dembélé, seu principal jogador, na última partida diante do Arsenal. O Liverpool, com começar de novo, hoje no comando técnico de Arne Slot, substituindo aí a geração de ouro de Jürgen Klopp, com basicamente os mesmos jogadores. Não temos novidades aqui. Talvez o Chiesa, que é uma novidade para essa temporada, novidade mais espalhafatosa, né? Mas continua muito organizado o Liverpool. Internacional, está aqui a Inter de Milão, atual campeã italiana, colocada aqui como no embalo da segunda estrela. Eu não sei se será que é ordem de favoritismo mesmo que fizeram desorganizar essa sequência de nomes de páginas. Eu não acho a Inter de Milão mais favorita do que alguns, enfim. Não sei se foi esse o motivo da ordem, mas tá aí, é o time de Simone Inzaghi, com destaque claro para Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Com certeza não é a ordem de favoritismo, né? Temos aqui o RB Leipzig, destacando Xavi Simons, o Borussia Dortmund, outro time alemão também em destaque aqui, Nuri Sahin, né, que agora é o treinador do Dortmund, e o destaque de Guirassy, que chegou nessa temporada e vem sendo uma figura importante junto do ADM no ataque aurinegro. Barcelona com o Yamal em destaque, time de Hans Flick, talvez aí aguardando aí o Camp Nou para o ano que vem, mas a possibilidade é que o Camp Nou não volte para essa UEFA Champions League, deve voltar mesmo só para a próxima edição. O Bayer Leverkusen, campeão alemão, destaque Florian Wirtz, esse não tem como fugir disso, junto do seu treinador Xabi Alonso, as principais figuras do Bayer Leverkusen, campeão alemão, e também na atual temporada aí sustentando um bom jogo de futebol, tem 100% na Champions League até aqui em 2 partidas, venceu a equipe do Feyenoord e também nessa rodada venceu o Milan. Atlético de Madrid, de Simeone, destaque aí a grande contratação, né? Surpreendente para muitos. Julián Álvares sai do Manchester City e vai para o Atlético de Madrid, o atacante argentino campeão de tudo, né? Campeão do mundo e de muitas outras coisas mais. Agora aí, centroavante dos colchoneiros. E eu acho até engraçado que é uma legião argentina, de fato, né? De fato, verdade. Simeone, Álvares, Molina, Depou, o filho do Simeone, o Juliano. São muitos argentinos mesmo no elenco do Atlético de Madrid
do recém-aposentado da seleção, Antoine Griezmann. Enfim, esse assunto é outro vídeo, outro momento. Aqui é a Atalanta, Lader, Bergamo em êxtase, o time de Gianpiero Gasperini, já há um tempão, né? E o destaque do brasileiro Ederson, volante. Juventus também com um brasileiro em destaque, Douglas Luiz, uma nova velha senhora. Comando brasileiro, né? Eu sei que muita gente não está levando em consideração, porque o Thiago Motta, como atleta, como jogador, preferiu seguir os passos da Azurra, né? Virou ítalo brasileiro o Thiago Motta, mas ele é brasileiro, enfim. E ele está aí comandando a Juventus após uma bela temporada com o Bolonha, que daqui a pouco deve aparecer aqui, né? O Bolonha também está disputando a Champions League. Benfica, com Di Maria em destaque, inclusive Benfica também 100% nas 2 primeiras rodadas. Di Maria, com o seu Benfica, está aqui brilhando, né? O time de Roger Schmidt. Enfim, o Arsenal, que eu vejo como um dos candidatos ao título aparecendo, né? O Arsenal aqui como será que agora vai? O time de Mikel Arteta, em destaque aí, que não podia ser outro, né? Saka. Fora o trio de brasileiros aí, os Gabriéis, né? Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, inclusive, um dos brasileiros aí com mais gols em Champions League. Aqui o Milan de Paulo Fonseca, muita história a zelar. Destacando o Morata, né? Recentemente trocou o Atlético de Madrid pelo Milan, mas não vai bem não. Não vai bem não. São 2 jogos e nenhuma vitória, nenhum ponto, na verdade, né? Do Milan, 2 derrotas para Liverpool e Leverkusen, mas admito que esse início de tabela do Milan também foi pesado, né? 2 jogos difíceis, realmente fazia sentido o Milan não estar com pontos, né? Enfim, é um time bom, muito bom, né? Fazendo um grande campeonato italiano, mas não tem um bom início na Champions League. Aqui a gente vê que os destaques diminuem, né? São os clubes assim com menor relevância, digamos, que a partir daqui aparece. Então temos aqui Clube Bruges e o Shakhtar Donetsk dividindo uma mesma faixa da revista, sem maiores destaques. Agora Feyenoord e Sporting. PSV com o Celtic, né? O PSV aqui destaque o Bakayoko, o ponta direita belga. Mônaco e o Caio Henrique, e é o que é ao lado Aston Villa de Dibu Martinez. Aston Villa 100%, hein? 6 pontos em 2 jogos. Um jogo dificílimo, né? Contra o Bayern de Munique, conseguiu vencer. Tá aí o Bolonha, né? Que eu havia dito antes. O Bolonha está de volta à Liga dos Campeões da Europa após 6 décadas de espera aí, bastante tempo, hein? Ausente desde a temporada 64-65, equipe bolonhesa retorna à Champions. Junto do Girona, esse sim é estreia, né? Com o meia de Sigankov em destaque, meia atacante, né? Jogador ucraniano. O Stuttgart também de volta, aqui destacando o desmanchado, né? Porque vários daqueles jogadores do Stuttgart foram embora para Dortmund, para o Bayern de Munique, enfim. O time que se classificou. Também o Brest é outro também que está, um time mais modesto, bem na Champions League, com 6 pontos nessas 2 primeiras rodadas. Aqui o RB Salzburg, esse começou mal também, né? Levando um goleado em casa, inclusive, o Dinamo de Zagreb da Croácia. O Lille que venceu o Real Madrid na segunda rodada, dessa primeira fase. E o Estrela Vermelha, que a gente sempre lembra do Pet, né? Revelado no Estrela Vermelha. Aqui falando Maracanã vai pulsar, é o estádio da Sérvia, que tem o mesmo nome do nosso aqui, do Rio de Janeiro. Young Boys da Suíça, o Slovan Bratislava, que também é uma surpresa, né, na Champions League. Sparta Praga e o Sturm Graz. Os clubes aí em destaque nessa faixa da revista. Aqui um leve destaque para a Liga Europa, a festa no País Basco, onde vai ser a final, receberá a final. A Espanha receberá a final da Liga Europa, e aqui alguns destaques com os times do País Basco, o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, ambas, né, dentro do torneio. Essa aqui é a Liga Europa, que nessa temporada tem um pouco menos de destaque.
mas está aqui constando, né? E também está, né, tem essa fase de liga, assim como a Conference League, com o Rodinei e o Chelsea, que também está disputando a Conference League nessa temporada. Aqui aquela famosa, tradicional coluna destaque no final da revista. É isso, pessoal, é isso. Curiosos para essa nova edição da Champions League? Já são 2 rodadas, nós teremos aí na próxima semana a terceira. Fica o nosso registro da revista da Placar com o guia da nova Champions League. Gostou?